Você sabia que, depois de décadas aproveitando aquele pãozinho branco bem macio ou o arroz soltinho do dia a dia, muitas pessoas que já passaram dos 50 anos decidem, de repente, mudar radicalmente para as tigelas de grãos integrais, com a esperança de finalmente colocar a saúde em primeiro lugar. Elas costumam misturar todos aqueles grãos que estão na moda e os superalimentos que encontram nas prateleiras, acreditando de verdade que estão fazendo um bem enorme para o próprio corpo. Mas aqui vai uma verdade surpreendente, pois esse exato hábito pode, na verdade, estar sobrecarregando demais o seu pâncreas. E pode até estar relacionado a sinais precoces de declínio cognitivo. Isso soa chocante, não é verdade? Pois bem, neste vídeo eu, o doutor misturas de grãos, mostrar a maneira correta de prepará-los para que tragam benefícios reais para a sua saúde. E o mais importante de tudo, eu vou identificar exatamente quem deve passar longe deles. Você está pronto para dar um reset no seu intestino e proteger o seu cérebro agora mesmo? Então, vamos começar sem perder tempo. Me conte uma coisa. O que você comeu no almoço hoje? Você foi naquele clássico prato de arroz branco, bem quentinho e soltinho. Ou talvez você seja daquelas pessoas focadas na saúde que preferem o arroz integral, ou até um arroz de couve-flor, para manter o peso sob controle. Quem sabe você não é do tipo que mistura de tudo um pouco, desde arroz negro e painço até sorgo e feijão, criando aquela tigela multigrãos reforçada com todos esses superalimentos. Hoje em dia é super comum ver restaurantes servindo essas misturas de grãos integrais em vez do arroz branco tradicional, não é verdade? Todos nós já sabemos a regra. Os grãos integrais não refinados são famosos por reduzir os riscos de diabetes, pressão alta, derrames, doenças cardiovasculares e até o câncer. Mas aqui vem a grande pergunta. Você já reparou que, depois de comer arroz integral ou uma mistura pesada de multigrãos, você se sente um pouco inchado, com gases ou com um desconforto geral no estômago? Se é tão difícil de digerir, será que você deve continuar se forçando a comer só porque dizem que é saudável? Bom, vamos descobrir isso agora mesmo, falando estritamente, do ponto de vista nutricional. O arroz nutricional, o arroz integral é superior ao arroz branco, mas você sabia que o arroz integral e outros grãos inteiros contêm, na verdade, toxinas naturais escondidas? Se você já se sentiu inchado, teve má digestão ou até percebeu um odor muito forte nos gases depois de comer uma tigela de multigrãos, é porque o seu corpo estava reagindo a essas toxinas vegetais específicas. Assim como os humanos criam seus filhos, as plantas têm um instinto natural de espalhar suas sementes e garantir a sobrevivência da espécie. Por isso, elas desenvolveram formas inteligentes de evitar que suas sementes sejam devoradas por predadores. É por isso que as plantas revestem suas cascas externas com compostos tóxicos, agindo como uma armadura embutida para proteger a semente preciosa contra qualquer dano. Quase todas as sementes de multigrãos, incluindo o arroz integral, contêm essas substâncias químicas de defesa, como as lectinas, a aglutinina do germe de trigo e o ácido fítico. Você provavelmente já ouviu muitas vezes que a farinha processada faz mal, não é verdade? Isso acontece porque ela pode criar pequenos buracos no revestimento dos seus órgãos, levando a condições como a síndrome do intestino permeável ou até o cérebro permeável, o que desencadeia inflamação crônica e declínio cognitivo. Mas aqui vem a parte assustadora. As lectinas encontradas nesses grãos integrais podem ser ainda mais perigosas. Como as lectinas são menores que o glúten, elas podem atravessar facilmente as paredes do seu estômago.
seu estômago e intestinos, mesmo que o seu revestimento intestinal esteja perfeitamente saudável. De acordo com um estudo sobre os perigos das lectinas da Escola de Medicina de Harvard, esses compostos nem sequer se quebram no ambiente altamente ácido do seu estômago. As toxinas na casca externa do grão são literalmente projetadas para resistir à digestão dentro do nosso corpo. E, nesse processo, elas podem causar náuseas, indigestão, vômitos, dores de estômago, azia, diarreia e gases intensos, enquanto também bloqueiam a absorção de minerais vitais, como cálcio, zinco e magnésio, além das proteínas. Isso significa que, quando você come essas misturas de grãos, você pode, na verdade, estar impedindo que seu corpo absorva os nutrientes do restante da sua refeição, levando a um sério desequilíbrio nutricional. Além disso, as lectinas se ligam às células do revestimento do seu trato digestivo, criando um ambiente hostil para as bactérias benéficas e os probióticos que vivem no seu intestino. Essas lectinas agem quase como parasitas, agarrando-se aos carboidratos no seu corpo e interrompendo a sinalização vital entre as suas células, o que, no fim das contas, desencadeia uma resposta autoimune indesejada. O Dr. Stephen Gundry, o renomado autor de O Paradoxo das Plantas, afirma que as lectinas estão, na verdade, ligadas a nada menos que 49 condições de saúde diferentes, incluindo dores nas articulações, azia, alergias, queda de cabelo, anemia, asma, perda óssea, câncer, declínio cognitivo, depressão, pressão alta e até a doença de Parkinson. Essa lista cobre quase todas as principais preocupações de saúde com as quais nos preocupamos hoje, e ele nos alerta especificamente para termos cautela, porque essas toxinas podem levar a inflamações articulares graves e dores persistentes. Além disso, um motivo realmente alarmante pelo qual o arroz integral pode ser arriscado é a presença de um metal pesado conhecido como arsênico, especialmente porque relatórios mostram que os níveis de arsênico no arroz integral têm aumentado de forma constante a cada ano. Agora, o arsênico é um elemento natural encontrado na água, no solo, no ar e em organismos vivos, mas ele se torna uma toxina de metal pesado perigosa quando os humanos o consomem em quantidades excessivas. De modo geral, é quase impossível evitar pequenos vestígios de arsênico na nossa alimentação diária, mas os nossos corpos geralmente são capazes de quebrá-lo ou eliminá-lo naturalmente. Então, os níveis típicos nem sempre são motivo de pânico imediato. No entanto, o arroz integral é uma história completamente diferente porque, ao contrário de outros grãos, ele contém uma forma altamente tóxica conhecida como arsênico inorgânico. Você deve estar se perguntando: integral especificamente tem esse problema. E o motivo é que o arroz é tradicionalmente cultivado em campos inundados, em vez de campos secos. Como a água nessas plantações não é exatamente purificada e muitas vezes contém arsênico de fontes como pesticidas antigos, os pés de arroz acabam absorvendo todo esse arsênico da água parada. Felizmente, o processo de moagem costuma remover a maior parte dele, mas como o arroz integral é apenas levemente processado, ele contém quase o dobro da quantidade de arsênico inorgânico de acordo com relatórios da Organização Mundial da Saúde. O arsênico inorgânico encontrado nesses grãos integrais é tão potente que, se grandes quantidades se acumularem no seu corpo, isso pode levar a distúrbios do sistema nervoso, toxicidade aguda e até vários tipos de câncer, pressão alta, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, danos cerebrais e declínio cognitivo.
Existem até descobertas chocantes mostrando que ele pode prejudicar o foco, a capacidade de aprendizado e a memória em crianças e adolescentes em fase de crescimento. E para mulheres grávidas, pode até aumentar o risco de malformações no bebê em desenvolvimento. Agora, preste muita atenção. Existe realmente uma maneira de remover essas substâncias tóxicas, como as lectinas e o arsênico inorgânico, dos seus grãos integrais para que você possa aproveitá-los com segurança. Com certeza existe. Agora mesmo eu vou compartilhar 3 formas milagrosas de tornar as suas tigelas de multigrãos e o seu arroz integral realmente saudáveis para o seu corpo. Primeiro, sempre deixe os seus grãos de molho antes de cozinhar. As lectinas são solúveis em água, o que significa que elas se dissolvem no líquido, e o calor alto também ajuda a desativar algumas delas. Então, antes de ligar a sua panela de pressão ou a panela comum, deixe o seu arroz integral e os grãos integrais descansarem na água por cerca de 2 a 3 horas. E depois, não esqueça de jogar fora essa água do molho e usar água fresquinha para o cozimento de fato. Quando se trata do arsênico inorgânico, deixar de molho pode reduzir os níveis de arsênico em até 57%. Mas lembre-se, você deve descartar aquela água. Se você estiver fazendo uma tigela apenas de arroz integral, o ideal é deixar de molho por pelo menos 5 a 6 horas para facilitar a sua digestão. Segundo, você precisa absolutamente mastigar muito bem a sua comida. Para quebrar e absorver os carboidratos da forma correta, o seu corpo precisa de uma enzima chamada amilase, que não é produzida no seu estômago, mas é encontrada na sua saliva e produzida pelo seu pâncreas. Se você simplesmente engolir o arroz multigrãos sem mastigar direito, o seu pâncreas terá que carregar todo o fardo da digestão sozinho, e qualquer comida não digerida que sobrar no seu intestino acabará começando a fermentar. É exatamente nesse momento que aquelas toxinas terríveis são criadas, e a inflamação começa a aparecer. Terceiro, você deve conferir a data de fabricação ou processamento na embalagem. Você já comprou arroz integral e notou um cheiro estranho, meio mofado? Ao contrário do arroz branco, a superfície externa do arroz integral não processado contém ácidos graxos insaturados que oxidam e ficam rançosos muito rápido quando expostos ao ar. Consumir óleos rançosos é basicamente como colocar veneno no seu corpo, porque eles aumentam os radicais livres e causam danos celulares. Então, por favor, sempre verifique a data de moagem e escolha o pacote mais fresco possível. Hoje, exploramos exatamente por que o arroz integral e certos grãos integrais podem ser arriscados, junto com 3 formas milagrosas de eliminar essas toxinas e comê-los com total segurança. Agora, algumas pessoas acreditam erroneamente que o arroz integral tem muito menos calorias do que o arroz branco, mas a verdade é que a contagem de calorias de ambos é, na verdade, bem parecida. No entanto, como os grãos integrais são carregados de nutrientes vitais e ajudam você a se sentir saciado por mais tempo, eles continuam sendo incrivelmente eficazes para o controle de peso e para a prevenção de condições crônicas, como o câncer, o declínio cognitivo e a pressão alta. Quando você entende de verdade os fatos e prepara suas tigelas de multigrãos do jeito certo, elas podem se tornar uma ferramenta poderosa para manter toda a sua família saudável e feliz. Se você achou este vídeo útil, por favor, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha neste vídeo. Não deixe de compartilhar essa informação que pode salvar vidas com seus queridos amigos e familiares também. Eu estou sempre aqui torcendo pela sua saúde e pelo seu bem-estar. E prometo continuar trazendo mais dicas de saúde profundas e práticas para você muito em breve. Aqui foi o Dr. Coco. E eu vejo você no próximo vídeo.